Você já percebeu que algumas pessoas conseguem deixar você cansado, mesmo sem terem feito nada de errado? Você passa algumas horas conversando, rindo, participando, prestando atenção, respondendo. E quando finalmente chega em casa, fecha a porta, fica em silêncio e sente um alívio difícil de explicar. Não porque odeia as pessoas, não porque aconteceu alguma coisa ruim. Você simplesmente precisava ficar sozinho. E existe algo curioso nisso. Às vezes passamos o dia inteiro cercados de gente, mas só conseguimos descansar quando ninguém está pedindo nada de nós. Ninguém esperando uma resposta. Ninguém observando nossa expressão. Ninguém esperando que sejamos interessantes, engraçados, animados, disponíveis. Porque socializar não é apenas conversar, é estar atento, é interpretar, é responder, é escolher palavras, é perceber quando alguém mudou de humor, é acompanhar uma conversa mesmo quando sua cabeça já está em outro lugar. E muitas vezes é esconder o quanto estamos cansados, para não parecer que estamos cansados da pessoa. Por isso existe uma diferença enorme entre estar com alguém e poder descansar perto de alguém. Algumas companhias fazem você esquecer o relógio, outras fazem você contar os minutos. E talvez a diferença não esteja apenas na pessoa. Talvez esteja na versão de você que precisa existir quando está perto dela. Porque existem lugares onde você pode simplesmente ser. E existem lugares onde, mesmo cercado de amigos, você sente que está representando. E quando a representação termina, o silêncio parece quase uma recompensa. Foi uma das coisas que Schopenhauer percebeu de maneira bastante desconfortável sobre a convivência humana. Quanto mais próximos ficamos uns dos outros, mais precisamos negociar nossa própria presença. E talvez seja por isso que algumas pessoas não estejam procurando distância porque deixaram de gostar dos outros. Talvez estejam procurando distância porque finalmente querem ouvir os próprios pensamentos. E talvez você conheça essa sensação melhor do que imagina. Quando ficar sozinho vira um alívio. Talvez a gente tenha aprendido a enxergar a solidão da maneira errada. Desde cedo, existe uma ideia de que estar sozinho significa que alguma coisa está faltando. Se você está sozinho no fim de semana, parece que deveria estar fazendo alguma coisa. Se ninguém mandou mensagem, parece que alguma coisa está errada. Se você prefere ficar em casa, alguém pode perguntar se aconteceu alguma coisa. Como se a vida só estivesse realmente acontecendo quando existem outras pessoas ao redor. Mas existe uma diferença enorme entre estar sozinho e sentir-se sozinho. Você pode estar no meio de uma festa, cercado por dezenas de pessoas, e sentir uma solidão enorme. E pode estar sentado sozinho em casa, tomando um café, sem conversar com ninguém, e sentir uma paz que não encontrava há semanas. Talvez porque ficar sozinho não exija que você seja nada. Você não precisa manter uma conversa. Não precisa rir quando não está com vontade. Não precisa explicar seu silêncio. Não precisa acompanhar o ritmo de ninguém. Pode simplesmente existir. E talvez seja por isso que algumas pessoas, depois de um dia inteiro convivendo com outras, não procuram mais uma conversa. Procuram uma porta fechada, um quarto silencioso, uma caminhada sem companhia, um banho demorado, um lugar onde ninguém precise de nada delas durante alguns minutos. Não é rejeição, é descanso. Porque existe um tipo de cansaço que não vem do corpo, vem da necessidade de estar constantemente voltado para fora, prestando atenção no que os outros dizem, no que pensam, no que sentem, no que esperam. E quando finalmente ficamos sozinhos, essa atenção pode voltar para dentro. É nesse momento que percebemos uma coisa curiosa. Talvez o silêncio nunca tenha sido vazio. Talvez nós apenas tenhamos ficado tempo demais com medo dele. Schopenhauer tinha uma visão bastante particular sobre isso. Para ele, a capacidade de estar sozinho dizia alguma coisa sobre a riqueza da vida interior de uma pessoa. E não é difícil entender por quê. Quando você precisa constantemente de outras pessoas para preencher cada espaço vazio,
Você quase nunca descobre o que existe quando não há ninguém por perto. Os pensamentos que aparecem, as coisas que realmente gosta, as coisas que já não gosta, os desejos que nunca contou para ninguém, até mesmo aquilo que estava incomodando, mas que você não conseguia ouvir enquanto estava ocupado demais conversando. Talvez uma das razões pelas quais algumas pessoas tenham tanto medo de ficar sozinhas seja porque o silêncio não traz apenas paz. Às vezes, ele também traz respostas. E algumas respostas a gente passa o dia inteiro tentando evitar. Nem toda companhia descansa. Existe um tipo de cansaço que aparece quando percebemos que, perto de determinadas pessoas, não conseguimos simplesmente ser nós mesmos. Não necessariamente porque elas sejam ruins. Às vezes, somos nós que aprendemos a nos comportar de determinada maneira para sermos aceitos. Você chega em um lugar e automaticamente muda o jeito de falar. Escolhe melhor as palavras. Segura algumas opiniões. Ri de algumas coisas que nem achou engraçadas. Finge interesse. Evita determinados assuntos. Pensa 2 vezes antes de responder. E talvez ninguém perceba. Esse é justamente o problema. Porque algumas das coisas que mais nos cansam são aquelas que fazemos tão automaticamente que já nem percebemos que estamos fazendo. Existe uma diferença entre conversar com alguém e precisar administrar a própria imagem enquanto conversa. Quando você está realmente à vontade com uma pessoa, o silêncio não incomoda. Você pode ficar alguns minutos sem dizer nada, pode mudar de assunto, pode admitir que está cansado. Pode simplesmente olhar pela janela. Não existe uma obrigação de preencher cada segundo. Mas existem relações em que até o silêncio parece exigir uma explicação. E então conversar deixa de ser encontro. E começa a aparecer trabalho. Você termina a conversa e pensa: finalmente, posso voltar a ser eu. Talvez esse seja um dos sinais mais claros de que alguma coisa naquela relação está exigindo mais de você do que deveria. Schopenhauer acreditava que a convivência humana exigia uma certa distância. E existe uma ideia interessante por trás disso. Pessoas precisam umas das outras, mas pessoas também precisam de espaço umas das outras. É como se a proximidade tivesse um limite. Perto demais, começamos a invadir. Longe demais, começamos a sentir falta. Existe uma distância em que a convivência se torna possível sem que ninguém precise abandonar completamente a própria individualidade. E talvez seja por isso que algumas amizades funcionem tão bem. Você não precisa falar todos os dias. Não precisa provar que ainda se importa. Não precisa estar disponível o tempo inteiro. A pessoa sabe que você existe. E isso basta. Enquanto outras relações precisam de confirmação constante. Mensagem, resposta, presença, explicação, atenção. E quando você começa a perceber, não está cansado das pessoas. Está cansado da obrigação de estar disponível para elas. Porque existe uma diferença enorme entre gostar de alguém e ter energia para essa pessoa o tempo todo. E talvez aceitar isso seja uma das formas mais honestas de cuidar das próprias relações. Nem toda distância significa rejeição. Às vezes, ela é justamente o que permite que 2 pessoas continuem próximas sem se sufocarem. Algumas pessoas ocupam mais espaço do que precisam. Existe uma coisa que mudou completamente a maneira como convivemos. Hoje, estar longe de alguém não significa mais estar realmente distante. Você pode estar em casa, sozinho, e ainda assim passar o dia inteiro respondendo pessoas. Uma mensagem, outra, uma ligação, um áudio, uma resposta que ficou para depois, uma conversa que você não queria ter naquele momento, mas respondeu mesmo assim. E pouco a pouco, a nossa própria atenção deixa de nos pertencer completamente. Não existe mais apenas o encontro. Existe a expectativa do encontro, a expectativa da resposta, a expectativa de estar disponível. E isso cria um tipo de cansaço muito particular, porque você
nunca está completamente sozinho, mas também nunca está completamente acompanhado. Está sempre entre uma coisa e outra, sempre podendo ser interrompido, sempre podendo ser chamado, sempre podendo precisar responder. E talvez seja por isso que algumas pessoas chegam ao fim do dia sem querer conversar com absolutamente ninguém. Não porque deixaram de gostar das pessoas, mas porque passaram horas entregando pequenos pedaços da própria atenção. Schopenhauer enxergava a solidão de uma maneira que pode parecer dura à primeira vista. Para ele, quanto mais uma pessoa possui dentro de si, menos ela depende da presença constante dos outros para suportar a própria existência. Isso não significa que devemos rejeitar o mundo. Significa algo mais simples. Você precisa ter algum lugar dentro de si onde consiga ficar sem precisar de ninguém. Porque quando todo o silêncio precisa ser preenchido, qualquer ausência começa a parecer um problema. Quando você precisa constantemente de conversa, o silêncio parece vazio. Quando precisa constantemente de companhia, ficar sozinho parece abandono. Quando precisa constantemente de aprovação, qualquer indiferença começa a doer. E talvez uma das maiores liberdades da vida adulta seja descobrir que você pode simplesmente não responder agora. Pode ficar em casa, pode passar uma tarde sozinho, pode caminhar sem contar para ninguém onde está indo, pode sentar em algum lugar e não transformar aquele momento em uma história para outra pessoa. Pode existir sem testemunhas. Isso parece pequeno, mas não é. Porque quando você recupera a capacidade de estar sozinho, a presença dos outros deixa de ser uma necessidade desesperada e começa a ser uma escolha. Você não procura alguém porque não suporta a própria companhia. Procura porque realmente quer compartilhar alguma coisa. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Uma nasce da falta, a outra da liberdade. Talvez seja por isso que algumas das melhores companhias sejam justamente aquelas que não exigem que você esteja disponível o tempo inteiro. Pessoas com quem você pode desaparecer por alguns dias e voltar sem precisar explicar a própria ausência. Pessoas que não confundem distância com desinteresse. Pessoas que entendem que gostar de alguém também significa permitir que essa pessoa tenha uma vida que não inclui você em todos os momentos. Porque, no fim, uma relação saudável não ocupa todo o espaço da sua vida. Ela encontra um lugar dentro dela. Você não está cansado de pessoas. Talvez exista uma conclusão errada que fazemos quando estamos cansados de socializar. Pensamos: eu não gosto de pessoas. Prefiro ficar sozinho. Estou ficando antissocial. Mas talvez não seja isso. Talvez você apenas esteja cansado de determinados tipos de relação. Porque existem pessoas depois das quais você precisa de silêncio. E existem pessoas depois das quais você sente vontade de continuar conversando. Existem encontros que parecem uma obrigação. E existem encontros que parecem uma pausa no mundo. Existe uma amizade em que você precisa pensar antes de cada palavra. E existe aquela em que você pode falar qualquer coisa, até mesmo ficar em silêncio. Uma relação pode exigir energia. Outra pode devolver energia. E isso muda completamente a maneira como enxergamos a socialização. Talvez o problema nunca tenha sido estar perto de pessoas. Talvez tenha sido passar tempo demais perto de pessoas com quem você precisa estar sempre se defendendo, se explicando, se adaptando, se comparando, se provando. Schopenhauer tinha uma visão bastante desconfiada da convivência humana. E embora muitas de suas conclusões sejam duras, existe uma coisa interessante nelas. A proximidade não é automaticamente intimidade. Você pode conhecer alguém há 10 anos e nunca ter conseguido ser completamente você perto daquela pessoa. Também pode conhecer alguém há poucos meses e sentir uma tranquilidade que não encontrou em relações muito mais antigas. Tempo não garante profundidade.
frequência não garante intimidade. E estar sempre junto não significa estar realmente próximo. Talvez por isso algumas pessoas tenham uma vida social enorme e ainda assim sintam uma solidão difícil de explicar. Elas estão cercadas, mas não estão descansadas. Estão acompanhadas, mas não estão compreendidas. Estão conversando, mas não estão realmente sendo ouvidas. E isso pode ser muito mais cansativo do que simplesmente estar sozinho. Porque quando estamos sozinhos, pelo menos não precisamos fingir que estamos acompanhados. Talvez seja por isso que, depois de determinadas relações, o silêncio pareça tão bom. Não porque o silêncio seja melhor que as pessoas, mas porque ele não exige uma versão editada de nós. Você não precisa parecer feliz, não precisa parecer interessante, não precisa parecer forte, não precisa ter uma resposta. Pode simplesmente estar cansado. E talvez seja exatamente isso que uma boa companhia deveria permitir também. Não aumentar o barulho, mas diminuí-lo. Não exigir que você seja mais, mas permitir que você seja menos. Menos performático, menos preocupado, menos atento ao olhar dos outros. Até que depois de algum tempo, você perceba que não precisava fugir das pessoas. Só precisava encontrar algumas com quem não precisasse fugir de si mesmo. Às vezes, a distância é uma forma de cuidado. Talvez o objetivo nunca tenha sido escolher entre pessoas e solidão, porque uma vida completamente isolada também não é liberdade. Nós precisamos de outras pessoas. Precisamos conversar, rir, amar, compartilhar. Precisamos de alguém para contar uma história que não faria sentido contar para nós mesmos. Precisamos daquela mensagem inesperada, daquela mesa cheia, daquela pessoa que entra em casa e muda completamente o ambiente. O problema começa quando a companhia deixa de ser uma escolha e passa a ser uma necessidade. Quando precisamos estar sempre cercados para não ouvir nossos próprios pensamentos. Quando qualquer silêncio parece vazio. Quando qualquer distância parece abandono. Quando estar sozinho começa a parecer uma ameaça. Talvez seja aí que a solidão deixe de ser descanso e vire fuga. Porque existe uma diferença entre escolher ficar sozinho e precisar ficar sozinho porque já não consegue suportar mais ninguém. E essa diferença importa. Schopenhauer defendia a importância da solidão justamente porque acreditava que uma pessoa deveria conseguir suportar a própria companhia. Mas isso não significa transformar o isolamento em uma virtude absoluta. Significa construir uma vida interior que não dependa completamente do mundo exterior. Uma vida em que você consiga entrar em uma sala cheia de pessoas, sem precisar desaparecer dentro delas. E também consiga voltar para casa, fechar a porta e não sentir que alguma coisa está faltando. Talvez essa seja a verdadeira liberdade. Poder estar com os outros sem precisar deles para saber quem você é. Porque quando você aprende a ficar sozinho, a companhia muda de significado. Você começa a escolher melhor onde coloca a sua energia. Não precisa aceitar todos os convites. Não precisa responder todas as mensagens imediatamente. Não precisa transformar toda ausência em culpa. Não precisa manter relações apenas porque elas existem há muito tempo. E, principalmente, não precisa confundir quantidade de pessoas com qualidade de vida. Talvez você não precise de mais amigos. Talvez precise de relações em que possa respirar. Talvez não precise sair mais. Talvez precise encontrar lugares onde não precise atuar. Talvez não precise falar mais. Talvez precise encontrar alguém com quem o silêncio também seja confortável. Porque, no fim, a melhor companhia não é aquela que ocupa todo o seu tempo. É aquela que não faz você desejar estar em outro lugar. E talvez seja isso que Schopenhauer tenha percebido tão cedo. A solidão pode ser dolorosa, mas estar acompanhado e não poder ser você mesmo pode ser ainda mais cansativo. Então talvez não exista nada de errado em chegar em casa depois de um dia cheio, fechar a porta, deixar o celular de lado e simplesmente ficar em silêncio,
Talvez você não esteja se afastando da vida. Talvez, por alguns minutos, esteja finalmente voltando para ela. Quando o silêncio deixa de ser fuga. Talvez, depois de tudo isso, exista uma coisa que precise ser dita. Ficar sozinho não vai resolver todos os seus problemas. O silêncio não vai tornar sua vida automaticamente melhor. E se afastar de todo mundo também não é liberdade, porque existem momentos em que precisamos exatamente do contrário. Precisamos de alguém, de uma conversa, de um abraço, de uma presença que não tenta consertar nada, apenas permanece. A questão nunca foi escolher entre estar sozinho ou estar acompanhado. A questão é perceber como você se sente em cada lugar. Existem pessoas que fazem você se sentir mais você. E existem pessoas perto das quais você começa, aos poucos, a desaparecer. Existem lugares que deixam sua cabeça mais barulhenta. E existem lugares onde você finalmente consegue ouvir o que estava pensando. Talvez seja por isso que você não precise se culpar quando sentir vontade de ficar sozinho. Nem precisa transformar isso em uma identidade. Você não precisa dizer: eu sou uma pessoa solitária. Eu não gosto de gente. Eu sou antissocial. Talvez você apenas precise de algumas horas sem precisar ser nada para ninguém. E talvez amanhã você queira conversar novamente, queira encontrar alguém, queira sair, queira rir. E tudo bem, porque a solidão não deveria ser uma prisão. Ela pode ser uma porta que você fecha por alguns minutos, não para fugir do mundo, mas para conseguir voltar para ele inteiro. Schopenhauer passou boa parte da vida desconfiando da companhia humana. Talvez porque tenha percebido algo que continua atual. Quanto menos você consegue suportar a própria companhia, mais desesperadamente procura a companhia dos outros. E talvez exista uma liberdade silenciosa em inverter essa ordem. Primeiro, aprender a ficar consigo. Depois, escolher quem merece entrar. Não por necessidade, não por medo, não para preencher um vazio, mas porque algumas pessoas realmente tornam a vida maior. E talvez essa seja a diferença entre estar cercado e estar acompanhado. No primeiro caso, há pessoas ao seu redor. No segundo, há alguém com quem você pode respirar. Então, se hoje você chegou em casa cansado de conversar, não precisa se sentir culpado. Apague as luzes, deixe o celular longe, sente em silêncio por alguns minutos. Talvez você descubra que aquilo que parecia solidão era apenas você, pedindo um pouco de espaço para existir. E talvez, quando o silêncio terminar, você volte para as pessoas não porque precisa delas para fugir de si, mas porque finalmente aprendeu a se estar com elas, sem abandonar a si mesmo. Se este vídeo fez você olhar para a própria solidão de uma maneira diferente, antes de sair, escreva silêncio nos comentários. Quero ver quantas pessoas chegaram até aqui e estão dispostas a reservar um pouco mais de espaço para si mesmas. E talvez, depois deste vídeo, você não precise fugir da companhia de ninguém, nem da sua própria. Como Schopenhauer dizia, a solidão é a sorte de todos os espíritos excelentes. Talvez não seja preciso escolher entre o mundo e o silêncio. Talvez seja preciso apenas aprender quando ouvir cada um deles. Até o próximo vídeo.